Ok, boa noite, Geraldo. Boa noite, meu amigo Daniel. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui para um bate-papo no Estúdio de Portas Abertas, né? Estúdio de Portas Abertas é uma ideia, uma iniciativa do Estúdio Daniel Brandão para a gente ter bate-papos, pensamentos, reflexões, aulas, debates, palestras, sempre gratuitas, abertas, democráticas, sobre diversos assuntos relacionados à arte em geral, né? Envolvendo desenho, aquarela, quadrinhos, e muitas vezes com convidados muito especiais. Então, eu estou muito feliz de, nesse estudo de Portas Abertas, ter você, Geraldo Borges, como um convidado de honra, né? Você que é meu amigo, que é meu irmão, começamos juntos, né? Meu parceiro de trabalho de longa data, temos aí uma longuíssima história juntos aí, e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito rico, vai ser interessante para todo mundo que acompanhar, né? Quero logo deixar claro aí que a gente está aberto a perguntas. Como a gente está fazendo esse bate-papo pelo canal do Geraldo Borges, o próprio Geraldo ele vai ter um pouco mais de acesso às perguntas do que eu, né? Mas à medida que vocês forem fazendo as perguntas, a gente pode ir incluindo aqui no nosso roteirinho, no nosso bate-papo. Maravilha. Esse papo ele é muito especial porque ele é um bate-papo internacional de quadrinhos, né? Eu estou aqui Fortaleza, Ceará, Brasil. Você está onde, Geraldo? Conte aí pra gente, onde é que você está nesse momento? Eu estou do lado, somos vizinhos, mas não tão vizinhos assim. Eu estou falando de Santiago, aqui do Chile, né? Estamos também em quarentena, assim como vocês, não podemos sair do país, e é isso. Então, mas estamos aqui, está fazendo, hoje baixou um pouco a temperatura aqui, está um pouco frio, mas para amanhã está uma previsão de muito frio, assim, 4 graus da manhã, então tá frio. Aqui está um pouquinho mais quente, né? A gente vai já falar sobre a quarentena, sobre o seu dia a dia, como é que você está lidando com tudo isso, mas vamos começar do começo, cara. Vamos começar um pouquinho falando da sua história com os quadrinhos, né? Um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, eu queria saber de você, resumidamente, óbvio, né? Assim, como tudo começou, né? Por que quadrinhos? Conta aí pra gente, Geraldo, como é que foi o seu começo aí? Na verdade, como você bem falou, assim, o começo da minha estrada com quadrinhos foi junto com você, junto com o JJ Marreiro, em Fortaleza. Eu me formei em engenharia civil na Universidade Federal do Ceará, depois de 5 anos fazendo a faculdade. E, claro, em início não pensava em ser quadrinista porque não tinha expectativa nenhuma, assim, em viver disso, assim, trabalhar com isso. Então, por isso eu acabei fazendo engenharia. Só que nesse meio do caminho, eu acabei conhecendo você, conheci o JJ, e a gente fundou o Grafite Studios e começou a fazer o trabalho com o Capitão Rapadura, que é o personagem do Mino, que é um cartunista muito conhecido no Ceará. E a partir daí, aquela ideia de que seria impossível trabalhar com quadrinhos, de repente passou a ser só 90% possível, tinha 10% de possibilidade, né? E, então, e aí me animei bastante com a ideia de viver de quadrinhos, porque alguém já estava pagando para a gente fazer quadrinhos, né? Só que aí, realmente, depois dos anos 2000, a Grafite fechou, também o Capitão Rapadura encerrou, assim, basicamente encerrou a primeira etapa da revista, porque depois voltou com as tiras. E aí cada um foi para o seu lado. Você viajou para os Estados Unidos para estudar na Joe Kubert, o Jota foi terminar a faculdade dele, e eu fui trabalhar com engenharia e acabei me mudando para o Amazonas. Fui morar em Manaus, no Amazonas, e lá no Amazonas eu conheci a minha esposa e constituí família lá. E hoje, por exemplo, tenho 3 filhos, sou casado, tenho 3 filhos. E lá foi que a coisa realmente eu tomei a decisão de que eu iria, de fato, estava trabalhando com engenharia na época, de que eu iria abandonar a engenharia, claro que isso não foi de hora para outra, para trabalhar com quadrinhos. E aí... Vamos pegar esse mote, então? Vamos pegar esse mote aí, desse ponto de virada, né?
esse plot point aí na sua carreira, Claro. e fazer uma pergunta que parece simples, mas eu acho que não é. Por que quadrinhos, Geraldo? Eu sempre gostei de desenhar, desde criança, pegar o lápis e desenhar, né? Mas mais que desenhar, eu gostava muito de contar histórias. Claro que no início, quando eu era criança, eu fazia mais em formato de livro, então escrevia as histórias como redação e ilustrava a história. Então, o quadrinho, eu me dei conta que era possível fazer por conta própria quadrinhos quando eu passei a ler quadrinhos. Então, aí vem Turma da Mônica, vem Disney, muito provavelmente alguma coisa do Fantasma, Recruta Zero, todos esses quadrinhos que era o que chegava na minha mão através do meu irmão, através do meu pai, ou através de algum parente, ou através de alguma outra, eu pegava para consumir. E aí eu percebi que o quadrinho era uma mídia muito interessante, muito legal para contar histórias, que era o que eu, de fato, mais gostava. Então, acho que é por isso. O quadrinho, eu vejo que das mídias que tem aí, que são incríveis, cinema, animação, infografia, ilustração, todas são muito legais, mas que eu consegui me identificar muito mais foram os quadrinhos. Legal, bacana, cara. Você poderia dizer para a gente, então, né, já que você está falando sobre o seu começo, né, você contou a sua história, pelo menos até chegar em Manaus e tomar a decisão para se tornar quadrinista de fato, né, de abandonar a engenharia. Pelo que eu entendi, você passou uma boa parte aí da sua vida dividido, né, trabalhando talvez ou nas duas coisas, ou só em engenharia. Então, antes da gente ir em frente, eu acho que também é um ponto interessante para você falar, e se possível mostrar também, né, claro. Quais são as suas principais influências, assim, quem você considera que te ajudou a construir teu traço, né, a tua forma de pensar uma página, de pensar quadrinhos? Claro que é uma pergunta, talvez, que se estendesse a live inteira, né, porque tem várias influências, até porque a ideia é se tornar uma esponja e ficar aberto a diversas influências, né? Eu imagino que se essa pergunta acontecesse daqui a um ano, a resposta já seria outra, né? Já teria mais gente. Sim, muito provavelmente a resposta seria outra, porque teria outras possibilidades em relação a isso. Então, por exemplo, a primeira referência que eu particularmente tenho como quadrinista é exatamente esse camarada aqui, John Romita Jr., que é um quadrinista incrível. Eu sei que muita gente não gosta muito do estilo de desenho dele, que ele faz algumas coisas meio feias. Eu não entendo isso. Mas eu gosto do estilo dele, é um estilo muito particular, assim, as pessoas reconhecem muito facilmente quem é o John Romita Jr., e no mercado americano são poucos que sabem contar uma história como ele. Então, nesse sentido, é uma das minhas referências pessoais. Uma outra referência que... Um grande mestre. Com certeza. E, assim, na Comic Con Experience eu tive a oportunidade de assistir uma masterclass com ele, e é incrível, assim, o cara é muito bom, assim, e fora que ele é um cara que também se expressa muito bem, porque a masterclass dele durou, acho que 1 hora, e ele tinha gás para durar mais 2, 3 horas, né? Ele tinha realmente uma vitalidade muito, muito grande, e eu saí muito empolgado daquela live, né? Daquela masterclass, perdão. Legal. Outro que eu gosto muito, aí é um desenhista mais clássico, que eu acho que é referência também para muita gente, é o Jack Kirby, né? Apesar de Jack Kirby, obviamente, todo mundo conheceu o Jack Kirby, eu mesmo conheci já de longas datas, mas recentemente eu comprei esse desenho que está aí na tela, do Orion, é uma compilação do Quarto Mundo, que é talvez o grande trabalho do Kirby na DC Comics. E esse trabalho talvez tenha sido o trabalho mais criativo em termos de histórias, em termos de experimentação artística que o Kirby tenha feito nos quadrinhos. E nesse compilado, que tem as histórias do Jimmy Olsen, e tem as histórias do Senhor Milagre, do Orion, do Darkseid, agora não me esqueci do outro tiro que tinha. Mas, enfim, isso me empolgou muito
para buscar mais a energia do Kirby. Às vezes, ele abdicava da anatomia, do desenho correto, para ganhar energia na expressão, para ganhar mais expressividade, mais dinamismo. Então, isso eu acho legal, porque eu procuro também fazer isso. Assim, às vezes, eu gosto muito de usar, por exemplo, os escorços, de fazer algo assim, por exemplo, e distorcer a anatomia, mas em troca eu consigo mais dinamismo na minha figura. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito do Kirby. Legal, maravilha. Quem mais? Outro que eu curto muito também, esse é um desenhista um pouco mais recente, que é o Greg Capullo, né? Então, o Greg Capullo é um desenhista que é uma referência direta no meu trabalho também. Eu gosto muito das composições que ele faz, apesar de eu não usar tantos recursos como ele usa, mas eu gosto muito das composições que ele faz, da figura humana que ele desenha, da clareza das expressões faciais que ele tem. Assim, se a pessoa está chorando, ele deixa muito claro que a pessoa está chorando. Se a pessoa está feliz, fica bem nítido que a pessoa está feliz. Os personagens dele são excelentes atores. Então, isso eu talvez seja uma coisa que eu gosto muito. E algumas linhas de representação de textura, que aí já não é uma coisa do Capullo, é uma coisa do Jonathan Gleppion, que é o artinalista mais frequente do Capullo. Eu também curto usar no meu trabalho, né? É isso que eu ia comentar. Assim, eu conheço o seu trabalho desde sempre, né? E ele sofreu uma mudança de uns anos para cá. Eu não sei exatamente quanto tempo assim que você encontrou esse traço mais pessoal seu, né? E claro, quando você migrou para esse novo e atual traço, assim, eu percebi muito da influência do Capullo, assim. E ou desse articulista, né? Porque justamente assim, é nesses acabamentos, é nessas texturas, né? Tem uma linhazinha no nariz, assim, um zigue-zaguezinho, assim, perto da asa do nariz que você faz, que ele faz também e tal. Então, esses detalhes, eles fazem toda a diferença e a gente percebe a influência do Capullo no seu trabalho, né? Uma excelente influência também, cheia de energia também, né? Deixa eu ver se eu separei algum outro aqui. Eu acho que eu... separei mais dois aqui. Uma outra referência que eu também curto bastante é esse cara aqui, Eduardo Risso. O Eduardo Risso é um mestre do claro e escuro, mestre do contraste de preto e branco, argentino. Eu gosto muito do contraste que ele dá de preto e branco. Então, é uma coisa que eu estou passando a colocar mais no meu trabalho. Por exemplo, no último Detetive, que a gente vai falar mais para frente, que é o meu projeto autoral, junto com o Cláudio Álvares, que é o roteirista, eu estou procurando muito explorar essa questão do preto e branco, de fazer composições que valorizem o contraste de preto e branco. E isso tudo, não só a influência do Risso, mas de um outro que eu posso citar aqui também, que não tem imagem dele, mas que é o Jordi Bernet, o Torpedo, né? Que é um desenhista incrível, que tem uma energia incrível no traço, e também tem um grande jogo de composição preto e branco, assim como o Alex Toff, que também é outra referência que eu também tenho um livro do Alex Toff aqui, que eu uso muito como referência. Maravilha, maravilha. Qual é o último aí? Você separou pra gente? Foi o mestre dos mestres, não é o mestre dos magos, mas é o mestre dos mestres, que é José Luiz Garcia Lopes. Claro que meu desenho passa longe do José Garcia Lopes, né? Mas o que eu gosto do desenho dele são a elegância das figuras. As figuras dele são super elegantes, as figuras muito heróicas. Então, a expressão do corpo do Garcia Lopes, das figuras que ele desenha, é o que eu procuro também, embora o estilo seja bem distinto do meu, mas essa elegância, essa energia das expressões corporais que o Garcia Lopes faz, tanto de pessoas comuns, como, por exemplo, trabalhos que ele fez como Cinderiache, que é um trabalho incrível, né? Como os de super-heróis que ele fez também, ele mantém a mesma energia, a mesma elegância do traço dele, então isso eu procuro também levar para o meu trabalho. Sem dúvida, eu acho que ele influenciou todo mundo, direto ou indiretamente, né? Inclusive, a gente vai começar a falar agora sobre o mercado norte-americano, como você entrou, mas vale aí ressaltar que eu e você fomos alunos do Al Rio, né? Claro.
dos anos 90, tivemos o Al Hill como um dos nossos mestres, e o Al Hill sempre desenhou absurdamente bem, e tinha como maior referência, ele não escondia isso de ninguém, o José Luiz Garcia Lopes, né? Claro. Você lembra disso, né? Sim, sem dúvida. E eu, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Garcia Lopes em Nova York, quando eu fui para a Comic Con, mas depois, mais para frente, voltei a encontrar com ele em Recife, na Comic Con GCXP de Recife, e depois, mais para frente, quando eu já estava aqui no Chile, eu fui para Crack Bang Boom, que é um festival de quadrinhos muito legal em Rosário, na Argentina, e lá voltei a encontrar com ele e, assim, hoje tenho a grata felicidade de dizer, assim, sou muito amigo do Garcia Lopes, que é uma coisa que para mim é muito estranha até hoje, porque é um grande ídolo desde criança, né? E é uma pessoa muito gente boa. Então é legal quando você conhece o artista e vê que por trás da arte bacana que você curte tem uma pessoa que é muito legal, né? Olha, eu já invejava o Ed Barrows, ser super amigo do Garcia Lopes, e agora invejo você também. Ele é muito gente boa, cara. E assim, depois que eu vim para cá, porque antes eu conversava com ele em inglês, depois que eu vim para cá e aprendi a falar mais ou menos espanhol, agora a gente só conversa em espanhol. Legal. Então vamos falar sobre o mercado norte-americano, né, que é o mercado que você atua já há um bom tempo. Conta pra gente aí como é que foi a tua trajetória para entrar no mercado norte-americano de quadrinhos, assim. Foi fácil, foi mágico, foi instantâneo, foi um piscar de olhos ou demorou um pouquinho? Não foi hoje, não foi instantâneo, né? Assim, foi muito complicado, né? Primeiro porque eu não conhecia esse mercado, mesmo quando, na verdade, sim, para quem quer desenhar quadrinhos e tem um montão de opções para partir, né? Ou você pode, por exemplo, ter um projeto autoral seu e você quer explorar esse projeto autoral ou que você tem um trabalho, você quer fazer tudo por conta própria, mas em geral a saída que pelo menos a maioria das pessoas com as quais eu tinha contato era procurar uma agência para conseguir uma representação para o mercado americano, né? Só que o problema é que, para entrar numa agência, você precisava ter um determinado nível de trabalho. A agência não aceita um desenhista que está em formação. Infelizmente, a verdade é que, diferente de outros mercados, outras áreas, que você pode fazer o estágio, você pode entrar, receber um salário e ficar aprendendo naquele período, no mercado de quadrinhos, ou você já é bom ou você não é. Então, enquanto você não é, você tem que ficar treinando, você tem que ficar estudando, e isso requer tempo e, por assim dizer, requer dinheiro também. Então, nesse período, eu tive que dividir as minhas tarefas com outros trabalhos. E eu acho que o ponto de virada, que você comentou, para eu sair da engenharia, foi quando eu passei a trabalhar como ilustrador na Unifor. Então era um emprego que ia me pagar 3 vezes menos que eu ganhava como engenheiro, né? Mas, no final, era o que eu queria fazer. Queria trabalhar com desenho e depois com quadrinho. Então, no primeiro momento, entrar na Uniforme possibilitou fazer isso. Possibilitou ter, fazer essa mudança. Só que, de qualquer forma, mais para frente eu entrei numa agência do meu amigo Clebs Júnior, né, na época Impacto Quadrinhos, hoje é o Instituto dos Quadrinhos, e através dessa agência foi que eu consegui meu primeiro trabalho para o mercado americano, que foi esse aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui. Mostrei. Foi uma revista chamada, inclusive antes de mostrar a revista, isso foi uma pergunta do Neto, que foi meu aluno, foi seu aluno também. Sim, o Neto tinha. E é uma pergunta muito, desenho do G.I. Joe, da IDW, agenciado pelo Rascunho Studio também, do meu amigo Alzir Alves. Então, o Neto perguntou qual é o primeiro trabalho do mercado americano, vou respondê-lo agora, já que aproveitando Foi isso aqui. Esse foi o meu primeiro trabalho no mercado norte-americano, uma revista chamada Darkness Level Zero. É uma revista do Darkness, que é um personagem da Topcall, do Mark Silvestre, e claro que essa pintura não é minha, né? O meu trabalho no Darkness foi fazer os layouts, só que um layout bem limpo, assim, bem claro, e sobre meus layouts
eles contrataram um pintor digital que trabalha com concept chamado Matias Nick. Ele, não sei de que país ele é, mas ele fez a pintura digital sobre essa página, né? Então, esse foi o meu primeiro trabalho para o mercado americano, né? Isso foi em 2007, né? E aí, nesse período, eu já trabalhava, assim, já estava assim, não foi nesse período que eu estava na Unifor, que eu entrei na Unifor um pouco mais para frente, né? De qualquer forma, eu tenho só uma curiosidade nesse trabalho aqui, certo? Que essa foi uma página de amostra que eu fiz, certo? A história do Darkness se passa vou até colocar, vou dar um zoom aqui. A história do Darkness se passa na Primeira Guerra Mundial, né? Só que vocês podem perceber que o uniforme desse soldado definitivamente não é da Primeira Guerra Mundial, é da Segunda Guerra, né? E aí o que acontece é que o editor adorou o meu trabalho, assim, achou legal o trabalho, só que ele falou, olha, você pegou o uniforme errado, né? O uniforme é da Segunda Guerra, ou da Primeira Guerra, você desenhou da Segunda Guerra, e realmente são uniformes completamente diferentes. Aí eu refiz a página, né? E da página 2 em diante, passei a desenhar com os uniformes corretos, né? Beleza, e mandei para o pintor, e tudo certo. E aí, terminou a revista, já parti para outro trabalho. Quando a revista foi publicada, para minha surpresa, eles não substituíram a página. Aí, um está com os soldados com uniformes da Segunda Guerra e a história inteira está com o uniforme da Primeira Guerra. Ou seja, está uma salada. Então, essa foi a minha primeira... Outra curiosidade, Geraldo, que se não me falha a memória, 2007, que é o ano desse seu primeiro trabalho, sim, aniversariou 10 anos do seu primeiro teste para o mercado americano, não é isso? Foi em 97? Exato. Foram exatos 10 anos de esforço e labuta. Claro que isso não foram 10 anos diretos, né? 10 Tiveram anos... intervalos que você trabalhou só com engenharia e tal. Só com engenharia, eu estava meio desanimado, depois voltei. Mas foram 10 anos. Em 97 foi minha primeira tentativa de fazer um teste, de fazer uma amostra, até... Ixi, o Neto está me perguntando qual é o primeiro teste, eu não tenho a imagem aqui, mas tudo bem. Mas você lembra o personagem? Rapaz, eu não tenho certeza se foi dos X-Men. Foi um teste de 7 páginas dos X-Men que eu tentei fazer. Eu fiz do Deadpool também. Acho que foi do Deadpool, Geraldo. Não, o Deadpool eu sei que eu fiz. Eu sei que eu cheguei a fazer um dos X-Men, fiz o Deadpool. Eu lembro também. Fiz do Batman também, alguma coisa, mas foram esses os primeiros testes que eu fiz, dos X-Men, do Deadpool e do Batman. Nessa época trabalhávamos juntos, né, no mesmo estúdio. Exato, nessa época a gente trabalhava no grafite, dividíamos a mesma sala, e aí você, de fato, acompanhou esse início junto comigo aí. Até lhe agradeço. Meu amigo, e a partir daí você não parou mais? A partir daí você não parou mais? A partir de 2007, sim. Não, aí sim. Não parei mais. Aí depois, de 2007, eu fiz um trabalho para Marvel muito rápido com Nova, que é um personagem bem conhecido. Então fiz algumas. Isso eu já trabalhava na Unifor. E aí fiz umas 5 edições e acabei por excesso de trabalho, porque eu estava trabalhando muito nessa época. Eu trabalhava como ilustrador na Unifor e também passei a dar aulas na universidade, no curso de audiovisual e novas mídias. Então, se algum aluno estiver vendo, um abraço para vocês aí. Então, fiquei assim, com esses 2 trabalhos e, no meio tempo, fazia os quadrinhos do mercado norte-americano. Eu sei que depois, ainda cheguei a trabalhar alguma coisa para Dynamite também, algum faroeste, que é um gênero que eu adoro ler, mas que eu odeio desenhar, porque eu não gosto de desenhar, né? Então, fiz um faroeste para Dynamite, e depois, de repente, os trabalhos pararam, né? Assim, ficou difícil, eu fazia os testes, mas não tinha nenhuma resposta, sabe? Foi um período muito complicado, porque sentia que estava me esforçando e não tinha resultado, né? A tendência das pessoas é quando você querer culpar alguém, porque estou trabalhando muito, é porque o meu agente não está procurando trabalho direito, quando na verdade você tem que encontrar uma forma pessoal de organizar isso, né? E eu não estava encontrando, né?
E aí, em 2009, se não me falha a memória, 2009, teve o FIC 2009, né, 2009, lá em Belo Horizonte. Claro que eu não tinha grana para ir para o FIC, né, mas viria para o Brasil, na época, um editor da DC Comics, né, e aí o meu agente, o Klebs, na época, rapaz, vamos fazer uma amostra para que eu vou levar para ele, né, então, e aí eu lembro que eu tinha feito uma amostra do Lanterna Verde, da Canário Negro e da Mulher Maravilha. Fiz as 3 páginas, me esforcei muito, porque nessa época eu estava com esses 2 trabalhos, como eu te falei, e aí o Klebs, na época, olhou as páginas, cara, tá muito ruim, vai ter que fazer tudo de novo. E aí ele disse que não tá legal. Não... E aí quando ele falou que não tá legal, estava muito ruim, deu um desânimo, sabe, aquele balde de água fria, pega né? Deu um desânimo muito grande e nesse momento eu pensei realmente em desistir. Cara, vou ficar aqui com o trabalho da Unifor, dando aula, e é isso, vou ficar por aqui, né? E aí foi que depois ele veio conversar comigo, e essa é uma razão pela qual eu tenho uma enorme gratidão pelo Klebs, por muita gente tem gratidão, pelo Klebs tem nesse fato específico, porque depois que eu disse para ele que ia chutar o pau da barraca, ele realmente, de fato, pegou as páginas e falou o que é que exatamente eu tinha que mudar. Sim, quadro a quadro, faça isso, faça aquilo, faça isso. E eu decidi dar uma chance para mim mesmo. Rapaz, da pior das hipóteses, não vai dar em nada, mas pode ser que dê alguma coisa, né? E aí eu refiz as 3 páginas. Mesmo trinquei os dentes e refiz as 3 páginas. Realmente, com as orientações que ele deu, ficaram muito melhores. Essas páginas eu depois compartilho aqui em algum post no Facebook. Não estou com elas aqui agora. Mas, e aí ele levou as páginas para o editor da DC, né? E quando ele mostrou, não rolou trabalho, não conseguiu o trabalho, mas o editor gostou e me pediu, inclusive, uma nova amostra. Então, isso, não consegui trabalho com isso, mas isso pelo menos me deu um gás para continuar fazendo. E aí eu comecei a fazer uma amostra do Superboy, e quando eu estava terminando a primeira página, recebi um outro e-mail, aí direto de um outro editor da DC, que não sei como, provavelmente porque o outro compartilhou com ele, viu minhas amostras e me passou uma revista chamada Rebels para fazer, né? E aí, nesse período, foi um período muito complicado, porque, assim, foi um período bom, foi muito bom, porque eu estava muito perto eu fiz a revista Rebels, foram 22 páginas, na época que o mercado americano ainda trabalhava com 22 páginas, e aí, antes de terminar o Rebels, o editor me passou o meu primeiro grande trabalho no mercado americano, foi Liga da Justiça, a Ascensão do Arsenal. Era uma minissérie em 4 partes, e praticamente todos os personagens da DC, icônicos, Batman, Aquaman, Lanterna Verde, todos eles, Aquaman não, mas Lanterna Verde, Flash, o Arqueiro Verde, todos estavam lá. E então era um grande trabalho. E por sorte, sim, essa edição era 30 páginas cada edição. Assim, então era um trabalho que depois eu vi que eu não tinha condição de fazê-lo ele completo por mês. Então eu precisei de ajuda nas outras edições, mas a primeira eu fiz completa. E eu dei muita sorte porque eu tirei férias da Unifor, né? Então eu fiquei um mês de férias do trabalho e me dediquei um mês inteiro trabalhando com essa revista da Liga da Justiça, número 1, que eu fiz completa. E aí, nesse caso, assim, para vocês que estão assistindo aí, a média de produção de uma página é em torno de 6 a 8 horas de trabalho para fazer uma página. Ou uma página por dia. Olha que você é rápido. Olha que você é rápido. Mas assim, se colocando uma página por dia, tá valendo, né? Essa é a ideia. Assim, a pessoa que tem pretensões de trabalhar com o mercado americano tem que almejar fazer uma página por dia. Só que eu, naquela época, não tinha ritmo de trabalho. Então, para eu fazer a página com a qualidade que eu podia fazer, o melhor que eu podia fazer, me custou muito, porque eu não tinha ritmo de trabalho. Então, eu sofria para fazer as páginas que deveriam levar as 8 horas, e tomava 15 horas de trabalho, às vezes levava para o dia seguinte,
Então, a minha sorte, de fato, foi que nessa primeira edição eu tirei férias da Unifor, porque senão seria impossível, né? E aí, mais para frente, eu consegui um outro trabalho para poder ajudar na renda familiar, né? Então, eu trabalhei num projeto de design de produto na UFC, né, lá no campus do PC. E eu trabalhava de manhã nesse projeto, de 8 a meio-dia, aí à tarde eu ia para o outro lado da cidade, para a Unifor, né? Entrava 1 hora da tarde no NEAD da Unifor e ficava até as 9 da noite. 9 da noite eu saía da minha sala para dar aula na Unifor no curso de audiovisual e ficava até 11 e pouco, mais ou menos, dando aula, quando eu voltava para casa. E aí, 11h30, 11h40, chegava em casa, vinha minha esposa, minhas filhas, e quando todo mundo dormia, meia-noite, eu começava a trabalhar para descer. Então, eu fiquei nessa rotina por 4 meses, né, trabalhando para descer, e até que eu peguei uma gripe, e aí eu vi que meu corpo não estava aguentando, e eu tive que sair de um dos trabalhos. Aí voltei a ficar com 2 empregos só. Você não dormia, né? Impressionante, cara. Não dormia. Hoje não consigo fazer isso. Conta para mim aí, tua carreira já tem 13 anos, né? Só de mercado americano. Sim. Já que você começou em 2007. Quais são os trabalhos mais importantes da tua carreira, na tua opinião? Assim, focando o mercado americano, né? Tua carreira é muito longa, mas focando no mercado americano, que é o nosso principal assunto de hoje. Pois, eu tenho um trabalho que eu gosto muito, mas eu só ver aqui, porque... Ah, tá, agora sim. Normalmente eu gosto, particularmente, não é uma pergunta como padrão nem nada, né? Mas eu gosto muito mais dos últimos trabalhos que eu tenho feito, né? Porque meu estilo mudou, a forma de pensar quadrinhos mudou também, então eu gosto muito dos últimos trabalhos que eu fiz. Mas por exemplo... Eu quero sua opinião bem pessoal mesmo, assim, não, claro. Não exatamente os que tiveram mais críticas positivas de fora, claro. Não, eu quero saber, assim, pessoalmente, quais são os trabalhos que você mais curte. Tem um trabalho que na verdade, foi o meu primeiro trabalho no mercado americano, assim, meu primeiro trabalho para DC, que não foi esse do Rebels. Eu fiz um pequeno trabalho anterior, que foi esse aqui, da Mulher Maravilha, né? Foi uma revista chamada Wonder Woman número 5, que eu ajudei, na verdade, o Jean Dias, que é um desenhista muito bom, e ele era o desenhista principal da edição, mas ele precisava de ajuda em algumas páginas, 5, 6 páginas, uns 7 páginas mais ou menos, e eu fui ajudar o Jean Dias. E o que eu tenho uma grande recordação dessa revista é exatamente essa imagem aí, que foi a única vez, das 6, 7 páginas que eu desenhei, foi a única vez que a Mulher Maravilha apareceu, que ela não aparecia em nenhuma das páginas que eu desenhei. E apareceu... Me corrija se eu estiver errado. E tu usou tuas filhas como referência, não foi? Exato, isso que eu ia falar agora, porque no roteiro vinha dizendo que a Mulher Maravilha estava salvando algumas pessoas de um incêndio, de um prédio, alguma coisa assim, e eu, por minha conta, eu resolvi colocar minhas filhas sendo salvas pela Mulher Maravilha, já que era a única vez que eu ia desenhar a personagem na revista inteira, e depois, claro, mais adiante eu voltei a revista, e aí fiz a edição completa e desenhei ela várias vezes, mas nessa coloquei minhas filhas para fazer parte da história, né? Então essa história eu tenho assim, uma lembrança muito, muito pessoal, muito forte. É uma revista que eu gosto muito e foi o meu primeiro trabalho para DC, né? Depois eu voltei a colocar minhas filhas, aí a crescer minha terceira filha, porque aí estão só as duas mais velhas, porque só realmente naquela época só tinham elas, a Ana Lúcia veio nascer depois, e aí na revista Wolverine, eu não tenho imagem aqui, mas na revista Wolverine eu desenhei não somente ela, as 3, mas eu e a minha esposa também fazemos parte da revista Wolverine, né? Legal, mó barato. E aí, o que mais? Além da Mulher Maravilha, o que mais você destaca pra gente? Aí, outra edição que eu posso destacar para vocês aqui, aí já trabalhos mais recentes, foi o que eu fiz para Star Wars. Nunca tinha trabalhado para nada do Star Wars, e engraçado porque eu tinha feito uma amostra do Justiceiro, eu estava procurando trabalho para Marvel, para DC,
e fiz uma amostra do Justiceiro. Ficou bem legal, uma amostra que eu gosto muito até hoje, né? E mandei para um montão de editores, né? Aí, nesse momento, já tinha trocado, eu passei, depois do Klebs, eu mudei para a Arte Comics, que é, na época, a maior agência de quadrinhos, de desenhos de quadrinhos do Brasil, que depois mudei para a Chiaro Escuro, que atualmente é a maior agência de desenhistas do mercado norte-americano do Brasil. E depois, aí eu vou contar mais tarde, abri minha própria agência aqui, e esse trabalho já foi pela minha agência, né? E aí mandei as mostras do Justiceiro para os editores, e um editor da Marvel olhou a amostra, cara, tá muito bom, tá muito legal, gostei muito das expressões das pessoas que você fez, mas infelizmente eu não tenho trabalho nenhum. Se eu tivesse um trabalho, ele passava agora, mas infelizmente eu não tenho nenhum. E aí, quando foi 2 dias depois, ele me voltou com um e-mail, cara, é o seguinte, eu não tenho um trabalho grande, mas apareceu uma história curta de Star Wars para fazer. Topa fazer, é puro diálogo, é conversa, não tem ação nenhuma, só um cara conversando com o outro. Beleza. Aí, claro, nunca fiz nada de Star Wars, e vamos lá. E aí fiz a história de 5 páginas, eu acho. E aí, durante a história, ele falou, cara, eu consegui uma história do Darth Vader para se desenhar. Aí eu fiquei mais empolgado, pô, o Darth Vader aí é um personagem mais conhecido, porque os personagens da história curta não eram personagens conhecidos, eram 2 personagens da história lá. E o Darth Vader não. E aí foi e foi uma experiência interessante porque os fãs de Star Wars, pelo menos os daqui do Chile, são fãs muito apaixonados pela franquia, entendeu? Então, me senti numa responsabilidade de fazer a coisa correta. E aí, um amigo meu aqui do Chile, o Patrício, que é um organizador de um evento chamado Superfest, ele tem um uniforme do Darth Vader tamanho real na casa dele, né? E aí ele, gentilmente, tirou um montão de fotos de todos os ângulos possíveis do uniforme e foi com ele que eu tive a base para desenhar o Darth Vader nessa revista. Então, foi um trabalho que eu achei bem legal e mostrou o Darth Vader de uma maneira diferente, porque aqui o Darth Vader não é o personagem principal, né? O Darth Vader é um personagem secundário, mas mostrou uma ótica do Darth Vader bem diferente, então curti muito fazer esse trabalho. Muito legal, muito legal. Linda página, né? E o outro... eu separei um monte de coisas aqui, peraí. E o outro é um trabalho que eu também gostei muito de fazer, foi o Wolverine. Só compartilhar a imagem com vocês aqui, quando eu achá-la. Cadê o Wolverine, rapaz? Aí, pronto. Então o Wolverine foi um trabalho que eu curti muito fazer, porque o Wolverine não é o meu personagem preferido da Marvel, mas é o da minha esposa. Então, quando chegou a notícia que eu ia desenhar o Wolverine, ela se empolgou, que legal, e eu também fiquei empolgado por conta disso. Que legal, cara. E teve um adicional, assim, super adicional, que era um manual do Wolverine, ou seja, são 30 páginas de história, mas nas 3 primeiras páginas o Wolverine contracenava com o Homem-Aranha, né? Então, eu também nunca tinha desenhado profissionalmente o Homem-Aranha, desenhei milhões de vezes, mas numa revista nunca tinha desenhado. Então, foi desenhar 2 personagens que eu jamais tinha desenhado profissionalmente de uma tacada só. Então, foi muito divertido. Aqui foi muita ação, a história é muito bacana. A roteirista da história, Judy Hauser, é muito criativa. Depois trabalhei com ela em outras oportunidades também. E foi um trabalho que eu curti muito fazer, porque explorou uma parte do passado do Logan, que é meio desconhecida, e eu achei que ficou bem bacana, o desenho ficou bacana também. As pessoas gostaram de uma maneira geral, e foi bem divertido desenhar. Então, dos trabalhos que você perguntou, acho que são esses que eu posso destacar agora. Muito legal. Cara, e aí, com essa pandemia louca aí, com essa quarentena, né? Como é que tá o teu cotidiano de trabalho, né? O que é que mudou no teu cotidiano de trabalho aí com o coronavírus? Fala um pouco do teu dia a dia de profissional, de desenhista profissional do mercado americano. Na verdade, sim, talvez a grande mudança, na verdade, que eu tive no meu trabalho foi que, assim como você, eu tenho uma escola de desenho aqui em Santiago, que é o Quadrinho Chile, né?
E, infelizmente, essa escola teve que suspender as classes de forma presencial, por causa do coronavírus, né? Então, aqui o Chile entrou muito cedo na quarentena, principalmente o centro onde eu moro e onde a escola fica também. Então, ficou como impossível seguir com as aulas presenciais. Então, esse foi talvez tenha sido o principal impacto de início, né? O outro impacto também foi porque a Marvel também parou com 2/3 das publicações, né? Então, uma das publicações que eu já estava certo fazer com eles, felizmente, não, a revista foi cancelada, né? Por causa do coronavírus. Então, cancelada ou adiada, Geraldo? Cancelada mesmo? O editor não soube me dizer, porque, na verdade, ele me ligou, a gente conversou um pedaço e eu perguntei exatamente isso que você me perguntou agora, se a revista seria somente adiada para depois voltar ou seria cancelada. Ele disse que, no momento, seria cancelada, mas que podia ser que voltasse, mas até agora não tivemos confirmação disso aí, né? Então, fiquei sem o trabalho para a Marvel por enquanto, né? Mas, obviamente, surgiram outros trabalhos, que é o que, em termos de trabalho, eu estou mais ocupado agora do que como eu estava antes da pandemia. Então, sigo trabalhando bastante. Então, nesse sentido, a minha rotina não mudou muito, porque como eu trabalho em casa, normalmente, então não mudou muito. Estou aqui trabalhando em casa, minha rotina segue normal. Claro que a minha rotina mudou por conta da minha família. Então, minhas filhas não estão indo para a escola, estão estudando online, né? A escola segue com as aulas online, mas elas não podem sair. Minha filha mais velha também parou a universidade, porque a universidade também não está funcionando, e a minha esposa está em casa também direto, então isso realmente mudou. Aí a rotina delas mudando, muda um pouco a minha também. Mas esse trabalho segue a mesma, né? Geraldo, a gente vai já falar do Arts Go, né, que é mais uma atividade nova aí na sua carreira, mas eu quero aproveitar para... Antes de você aproveitar aí, só compartilhar algumas coisas que estão postando aqui, tá? Claro, primeiro, claro. O Luiz mandou um abraço para a gente aí, um forte abraço aos dois mestres. Não tem mestre coisa nenhuma, rapaz. O mestre é você, né? Então, o Miguel Felício também, Los Grandes, Geraldo Borges, Daniel Brandon. Tá? Esse é o grande Peru. Pois é. E aí o Luiz Carlos comentou das partes do Romita Júnior, que são lindas. A época do Homem-Aranha, realmente, o Homem-Aranha dele foi muito... Apesar de eu gostar mais da época do Demolidor. Acho que o Demolidor fez um trabalho muito bacana, né? Zé Wellington mandou um sorriso com o coração. Grande, Zé. Peli, wash hands perfeito, vamos lavar as mãos, tá? Que mais? O Neto também mandou um abraço. Aqui o grande Marcílio. Esse chat é praticamente o dia do quadrinho nacional da Gividec Fortaleza. Realmente, um abração, viu, Marcílio? Né? Um abraço, Marcílio. O Neto pede para mostrar o primeiro teste. Não tem o primeiro teste, infelizmente. Vai ficar para outra oportunidade. O Luiz Carlos Geraldo trabalhando muito, nunca vi, realmente, trabalho muito pouco. Já trabalho um pouco mais. Alain Manuel, genial, obrigado, Alain. Alanzinho, grande Alain. Pois é. Você viu que só tem amigo, né? Só chamei meus amigos aí. Pois é, tá bem em família mesmo. Geraldo desenha rápido pra caramba, com acabamento fechadinho. Hoje eu considero que eu estou desenhando bem rápido, porque eu estou fazendo muitas coisas simultâneas. Então, como eu faço muitas coisas simultâneas, eu me vi na obrigação de desenvolver um estilo e uma metodologia para desenhar mais rápido, né? E aí, hoje, realmente, eu consigo fazer as partes um pouco mais rápidas. Geraldo Júlio Borges, realmente, a minha época de Júlio já passou, mas enfim. O que mais? Alguém perguntou, Luana e Davi Games, Geraldo, Marvel, DC. O Ivo. Oi, Ivo. Não sei, eu gosto dos dois, assim, Marvel e DC, eu gosto, tem um personagem que gosta da Marvel, personagem que gosta da DC, trabalhando nas duas editoras, todos têm excelentes editores, foi muito bem tratado nas duas editoras, então eu não tenho muito uma preferência entre as duas, acho que as duas eu gosto, até porque o meu personagem preferido dos quadrinhos não é nem da Marvel nem da DC, e aí fica a dúvida para vocês tentarem adivinhar até o final da live qual é o personagem, tá? Eu posso chutar, não?
Pode, mas antes, se você chutar, vou só colocar um abraço para minha mãe. Um beijo, mãe. Um forte abraço para Geraldo e Daniel. Tá? Saudade. É o Badger. É o Badger. Badger, meu personagem preferido. E é estranho porque o Badger, eu só li 4 edições do Badger. Eu não conheço porra nenhuma do personagem. Mas, curiosamente, eu gosto do personagem. Personagem super popular, né? O Badger. Popularíssimo, assim, é um personagem tá entre Homem-Aranha e Wolverine. Pô. Amigo, a gente tá faltando 15 minutos, mais ou menos, aqui ainda para terminar a nossa live. Eu queria falar um pouco sobre a ArtistGo, que é um novo empreendimento em que você está comandando aí junto com o seu sócio. O nome dele é Cláudio, é isso? Cláudio Álvares. Isso. Que é uma agência, não é isso? Você, antes da ArtistGo, você era da Chiaroscuro, e aí Exato. Você resolveu empreender também nessa área, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da ArtistGo, como é que funciona, né? Quais artistas vocês estão agenciando, como isso interferiu no teu cotidiano e depois, né, assim, começar a falar o que vocês procuram, né? Porque deve ter muitos artistas assistindo nossa live e com interesse de trabalhar para o mercado estrangeiro, e a ArtistGo é mais uma possibilidade de agências para eles, né? Claro. Primeiro, só fazer um fundo de cena sobre a ArtistGo, porque, na verdade, eu sempre fui agenciado por alguém. Então, eu passei pela Impacto Quadrinhos, depois o Art Comics, e no fim, a Chiaroscuro, do Joey Prado, que é um excelente agente também, uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Mas, quando eu cheguei aqui no Chile, em Santiago, quase 2 anos atrás, eu vi que aqui tem muito quadrinista bacana, muito artista bom, e que, claro que aqui também tem artistas que trabalham com o mercado norte-americano, como o Amankai na Wepan, que trabalha para a DC Comics, o Alan Robson, que fez De Volta para o Futuro, o Nelson Daniel, que fez as Tartarugas Ninjas, então e Félix Vega, que é um desenhista que é muito conhecido no mercado europeu. Então, tem desenhistas que trabalham para o exterior. Mas tem muita gente também que tinha um trabalho muito bom e, por alguma questão, não rolava os trabalhos. Né? E aí eu pensei, e aí eu me lembro que um amigo meu, Javier Barramon, que é um ilustrador incrível, muito bom ele me comentou: Geraldo, eu tenho certeza que um dia tu vai trabalhar com agenciamento. E eu ri na cara dele: rapaz, não vou trabalhar com isso não, rapaz. Não. E aí depois eu pensei melhor e, rapaz, até podia ser uma boa ideia, porque, na verdade, uma coisa que me move muito é desafio. Então, seria uma pequena dor de cabeça montar uma agência, porque eu teria que, além de desenhar, teria que gerenciar não somente a minha carreira pessoal, e aí vem a parte administrativa da coisa, mas também teria que gerenciar a carreira de outras pessoas. Será que eu quero fazer isso mesmo? Né? E aí eu pensei nessa questão do desafio. Não, vamos lá, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa e, de tabela, eu vou poder ajudar muita gente. Então, a ArtistGo é uma agência, e aí, para isso, obviamente eu não ia fazer isso sozinho, aí eu convidei o meu sócio, que é o Cláudio Álvares, que ele é dono de uma editora aqui do Chile, a Action Comics, que é uma editora independente muito bacana aqui de Santiago, e foi meu primeiro trabalho para o Chile, foi através da Action Comics. E o Cláudio é uma pessoa muito parecida comigo, ele tem a mesma idade que a gente, gosta das mesmas coisas, então era a pessoa ideal para montar essa agência. E ele tem um lado mais, vamos dizer assim, mais organizacional que eu, entendeu? Então ele é o cara administrativo e eu sou o cara que de administração não entende nada, né? Então, e aí nos juntamos e fizemos a ArtistGo. Ele topou na hora. E a ArtistGo funciona com 3 vertentes, tá? A gente representa artistas para o mercado norte-americano, para fazer quadrinhos, para fazer ilustração, o que seja. A gente, inicialmente, a ideia era ajudar os artistas que estavam começando a tentar o mercado, mas, para nossa surpresa, muitos artistas muito conhecidos. Deixa eu vou compartilhar aqui o site da ArtistGo aqui, para que vocês possam ver mais ou menos como é que funciona a agência. Aqui, vou compartilhar aqui a tela. Só um minuto. Então, a ArtistGo, a ideia era agenciar somente artistas aqui do Chile, tá? E
de repente, e artistas que estavam começando, tá? E de repente a gente se viu com artistas que têm um trabalho já muito relevante, que decidiram embarcar com a gente nessa estrada. Então, por exemplo, artistas como o Kiki Alcatena, que é um desenhista argentino, um mestre do desenho argentino, do quadrinho argentino. Então, hoje a gente tem essa honra de representar o Kiki Alcatena. Eu, claro, o Alan Robson, que é o desenhista que eu mencionei, que é chileno, que desenha De Volta para o Futuro. Carlos Valenzuela, que também é chileno, que fez trabalhos para Mattel, fez trabalho para Arquivo X, para Transformers. O Nelson Daniel, que também é um artista chileno, que fez trabalhos para Tartaruga Ninja, para Transformers. Ele fez, por exemplo, a adaptação do Pikachu, do filme, do filme. O Walter Giovanni, que é um artista brasileiro, que vocês todos devem conhecer, daí do Ceará. Ele também trabalha com a gente, né? Gente boníssima. Sim, e um grande artista. Eu fiquei muito contente quando ele topou embarcar com a gente na Art Go. O Moisés Hidalgo, que é o artista mais jovem que a gente tem aqui, é um chileno que desenha pra caramba, e ele foi uma das principais razões pelo qual a agência está começando a andar bem, porque hoje ele está trabalhando para Boom Studios, está fazendo Buffy e está fazendo um outro trabalho que infelizmente eu não posso revelar qual é, mas que é um trabalho com várias edições, e é um artista que tem um potencial incrível. Então a gente está apostando muito nossas fichas no Moisés, que tem um trabalho belíssimo. O Marcelo Miller, que é brasileiro também, que recém entrou aqui na Arts Go. O Jock, que na verdade não é Jock, é Rock, já? Que é um desenhista argentino, muito legal, assim, o trabalho dele é muito bom. O Emílio Treira também é um desenhista novo, que é argentino também, que a gente está representando. Um desenhista incrível que a gente passou a representar agora também, que é um desenhista clássico da Argentina, Carlos Pedrazini. Eu não conhecia o trabalho dele, mas é muito bom. Ele entrou há pouco tempo aqui na agência. Um dos desenhistas mais conhecidos do mercado chileno, que é o meu amigo Gonçalo Martínez, que é um desenhista muito conhecido aqui no Chile. Aqui no Chile ele é extremamente conhecido. Ele tem um trabalho, uma revista autoral dele, chamada Mocho Dick, que é uma revista que entrou nas escolas do Chile e é muito conhecida. Então ele é um artista muito conhecido que também nos deu a honra de representá-lo. O Pablo Arias, que é colombiano, também é um artista que está começando a ingressar no mercado, e o Cláudio Munhoz, que também recém entrou aqui na nossa agência, que é um artista chileno. Então, o que me deixou surpreso foi que a ideia inicial era somente trabalhar com artistas do Chile, e de repente a gente se viu quando a gente postou a Arts Go, começou a compartilhar a ideia da Arts Go, de repente não só os chilenos entraram em contato com a gente, mas mexicano, argentino, uruguaio, brasileiro e outros países, espanhóis também, passaram a procurar a agência, até hoje, inclusive, né? Então, claro que a agência hoje ela tem um limite de artistas, porque somos só nós dois, então a gente não tem uma estrutura ainda para gerenciar, por exemplo, como a Chiara Escuro, que tem 50, 60 artistas, que pode gerenciar bem. Então a gente tem um limite também para poder fazer o trabalho direito. Mas ainda cabe artista, Gerardo? O que é que vocês estão procurando? O que é que um artista precisa para fazer parte da Art School? Na verdade, sim. O que a gente está procurando hoje Hoje a gente está trabalhando eminentemente com desenhistas, tá? Assim, a gente tem ideia mais para frente de trabalhar com colorista, tá? Na verdade, a gente tem um colorista só atualmente trabalhando, que é o Arthur Wesley, que é um ex-aluno meu de Natal, do Quadrinhos, e ele é um colorista de mão cheia, a gente trabalhou junto, então ele é o único colorista que a gente está agenciando. Mas a gente está, hoje, no momento, buscando somente desenhista, ou desenhista que faça arte final no seu próprio trabalho, né? Por quê? Porque a agência quer começar aos poucos, né? E mais para frente a gente tem a ideia de abrir mais para os coloristas e para os arte finalistas. Porém, isso não quer dizer que a gente não receba amostra deles. Então, assim, mandem desenhistas, arte finalistas e coloristas. Se quiserem mandar amostra para a ArtsGo, podem mandar para um e-mail que eu vou colocar aqui nos comentários, subs@artsgo, só um minuto,
Eu não sou muito bom aqui do artsgo.cl. Aqui, eu estou colocando nos comentários aqui, tá? Maravilha. Maravilha. Só repete, então. Subs. SUBS, arroba artsgo.cl, tá? Tá aí nos comentários do YouTube, tá? Maravilha. Outra coisa, assim, a outra vertente da ArtsGo é a venda de originais. Então, a gente também está trabalhando com venda de originais. Por exemplo, a gente tem originais hoje do Alcatena, originais do Nelson Daniel, originais meus também. Então, hoje a gente está trabalhando com venda de originais para o exterior, né? E a terceira vertente da ArtsGo é com venda de projetos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a ArtsGo, a gente teve grandes excelentes notícias nas últimas semanas, que a ArtsGo, através da ArtsGo, a gente conseguiu vender 2 projetos para heavy metal americana, tá? Um projeto chama-se El Resto de Dios, que na tradução lá para o inglês ficou Sacred Bullets, e aí é um projeto do Cláudio, desenhado pelo Danny Jimenez, que é um desenhista muito bom daqui, e eu fiz a capa da revista. Então, a gente conseguiu vender esse projeto para Heavy Metal e já foi publicado lá. Então, o projeto já está publicado nos Estados Unidos. E o outro projeto foi, através da ArtsGo, um quadrinho clássico aqui do Chile, chamado Dr. Mortis, que é um quadrinho que é clássico aqui, e 2 artistas resolveram retomar o projeto, e essa retomada também está sendo publicada pela Heavy Metal. Então, foram 2 trabalhos. A gente tem outros trabalhos que a gente já assinou contrato com a Heavy Metal, mas aí esses a gente ainda não pode dizer quais são, né? Mas essa é a terceira vertente, vender projeto autoral para o mercado americano e europeu. Pegando, então, isso como mote, né? Um dos últimos tópicos que a gente tem aqui combinado de conversar, né? Sim. É sobre um projeto seu autoral, né? É Último Detetive, eu não sei qual é a pronúncia correta, o Último Detetive. Vou compartilhar aqui Eu queria que você falasse a respeito desse projeto autoral, né? Além dos seus trabalhos no mercado americano, além do seu trabalho de agenciador, você lançou esse trabalho, se eu não me engano, com o Cláudio também, é ele quem escreve? Exato. Ele é o escritor, o criador do projeto e escritor da roteirista também, né? Aí saiu essa revista no Chile, não é isso? Sim. Na verdade, só antes de falar do Último Detetive, só completar um pouquinho da ArtsGo. Por favor. Para você que quer mandar trabalho para a ArtsGo, para ser agenciado, para desenhista, sequência de páginas de 3 a 5 páginas no máximo, não mais que isso, tá? E tem que ser páginas de quadrinhos. E aí, nessa página, você tem que mostrar a sua habilidade em contar história, em desenhar personagens conhecidos, em desenhar cenário, perspectiva, expressão facial corporal, composição de página, tudo isso a gente vai levar em conta para ver se a gente consegue vender o seu trabalho para o mercado americano ou para o mercado europeu. Para os artesanalistas, a ideia é também ter uns 5, 6 páginas, mas aí tentando artesanalizar artistas diferentes. Então, a ideia é tentar mandar para trabalho de arte final, mas com artistas com traços, com linhas, com estilos diferentes. E para os coloristas, aí também, sequência, aí tem que ser páginas sequenciais, de 3 a 5 páginas coloridas, de preferência, assim, pode ser 3 páginas de um artista e 3 páginas de outro, tá? E aí ficaria um bom portfólio para enviar para a gente. Esse é o que eu queria complementar. Excelente, isso é importantíssimo, Geraldo. Então, e o Último Detetive, como é que nasceu esse projeto? Quais são as ideias com ele aí? Bom, na verdade, assim, o Último Detetive nasceu da minha vontade e do Cláudio de fazer um projeto juntos, e o Cláudio já tem mais experiência em fazer projetos autorais, porque ele tem várias revistas criadas por ele aqui no Chile. Ele tem uma revista que é bem conhecida aqui, chamada El Gran Guarén, que é um rato gigante que mora nos esgotos de Santiago, né? E tem um outro projeto que é o que eu citei agora, o El Resto de Dios, que é o Sacred Bullets, que também é escrito por ele. Então, ele tinha mais experiência com isso. Ele tinha uma história anterior, mas depois, quando a gente conversou para fazer um projeto juntos, e como fazia muito tempo que eu não criava nada nesse sentido, só estava desenhando histórias escritas e criadas por outras pessoas, então ele perguntou o que é que eu queria desenhar.
E aí eu falei para ele que queria desenhar uma história policial e que, de repente, pudesse envolver ficção científica. E aí foi que ele criou esse mundo steampunk, ou cyberpunk, alguma coisa assim, localizado no Brasil. A história se passa no Brasil. Inicialmente, a ideia da história é passar em São Paulo, mas como eu não conheço muito a cidade, fiquei muito... E a gente tinha a ideia de lançar a história na New York Comic Con do ano passado, então a gente tinha muito pouco tempo para desenhar a história, e desenhar a história em São Paulo ia me exigir muita pesquisa para procurar cenário, procurar um montão de referência, e definitivamente eu não tinha esse tempo para ficar procurando a referência. Então eu decidi pedir para que ele mudasse o cenário para Manaus, né? E faz todo sentido a história se passar em Manaus, porque no universo do Novo Detetive, El Último Detetive, a América do Sul tá um país só, tá unida, não existe mais Brasil, Chile, Argentina, virou uma nação só. E aí o Manaus fica bem no meio no coração desse grande país, né? Então, nesse sentido, funcionou melhor a história passar em Manaus. E aí criamos esse universo do Último Detetive, que é a história de um ex-policial procurado pela polícia, chamado Joey Santos, que foi acusado de um crime, da morte da parceira dele de trabalho, que por uma falha dele, ela acabou morrendo nas mãos do grande inimigo dele, que é um bandido que é um serial killer do passado. Então ele se foragiu para a floresta e de lá nunca mais foi encontrado. E de repente, no presente, começam a aparecer novos crimes com as mesmas características do crime do passado. E aí a policial que está responsável por isso, que é a irmã da parceira do Joey Santos, que morreu, eles não conseguem pistas nenhuma e aí chegam à conclusão de que tem que chamar o Joey Santos de volta à ativa para tentar resolver esse novo caso que tem as características muito parecidas com o de 20 anos atrás. Então essa é a premissa do Último Detetive. É uma história que de repente não é Watchmen, mas é uma história muito divertida de desenhar e pela resposta que a gente teve na New York Comic Con e aqui no Chile, porque a gente também já lançou a revista aqui no Chile em janeiro. Então a gente teve uma excelente resposta das pessoas, se divertiram muito e estão muito ansiosas pela segunda parte que eu estou desenhando nesse momento. Maravilha. E tem planos de lançar em outros países, em fazer alguma parceria com... Sim. Como eu te falei, como a ArtsGo, uma das vertentes da ArtsGo é vender projetos para o exterior, seja para os Estados Unidos ou Europa. O Último Detetive, seguramente, muito em breve, a gente vai anunciar a publicação dele em outros países. Não só Estados Unidos, mas outros países que já estão quase engatilhando, inclusive Brasil. Então, muito em breve, a gente vai ter boas notícias do Último Detetive. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui com vocês só algumas imagens de uma página, por exemplo, para que vocês vejam aqui. Aqui é um esboço, assim, por exemplo, aqui eu faço o esboço do Último Detetive. Hoje, meu trabalho todo é 100% digital. É um esboço eu faço no Photoshop, faço as marcações das páginas, enfim. Depois, isso converte para, deixa eu ver aqui, isso vai para, fica a página arte finalizada, então já fica mais bonitinho aqui, a linha já fica mais definida, né? E aí depois isso vai para o Arthur, que é o colorista, para ele fazer o trabalho dele de cores, que ficou muito legal. Assim, o Arthur é um grande colorista, apesar de ele estar começando, mas ele tem um talento incrível e é uma pessoa que eu sempre que possível gosto de trabalhar com ele. Então, coisa linda aí, né, cara? Material de primeira qualidade, realmente. Inclusive, quero deixar registrado nessa live que você prometeu uma edição para mim, quando essa quarentena acabar aí, que os Correios voltarem ao normal. Mandarei. Aí você vai ter que aprender a falar espanhol. Justamente. Claro, espanhol é a minha primeira língua, né? Eu tenho uma dificuldade de falar português, mas espanhol, para mim, é uma... Não, beleza. Tranquilo.
Então é isso, a gente está com muita expectativa, não só com o Último Detetive, mas outros projetos que a gente tá caminhando aqui, mas que por agora a gente não tem como compartilhar. Mas é isso. Geraldo, como a gente está no finalzinho do nosso bate-papo, dá uma olhadinha aí no chat, vê se tem alguma, faz uma curadoria aí, vê se tem mais alguma pergunta aí final para a gente fazer antes da gente fazer os despedidos oficiais. Tá bom, vamos lá. Tem uma pergunta para você aqui no início, do Ivo, que ele fez, se você chegou a conhecer o Joe Kubert Sr. ou os filhos da Joe Kubert School. Sim, eu conheci o Joe Kubert Sr. e conheci os filhos dele lá, especialmente o Adam Kubert, o Andy Kubert, que foi meu professor, né, durante alguns meses, lá na Joe Kubert, né, e o Joe Kubert eu tive oportunidade de vê-lo em assembleias e conheci também a sala que ele trabalhava e tive acesso a alguns bastidores no período que eu trabalhei com o Sérgio Cariello também, de alguns trabalhos do Joe Kubert, que o Sérgio Cariello ele também fez trabalho de assistência para o Joe Kubert, né? Então, sim, tive essa honra de conhecer esse grande mestre, né? Um dos maiores de todos os tempos. Verdade. O Rafael Medeiros perguntou quais minhas referências da narrativa. Eu já disse aqui algumas, o John Romita Jr., seguramente a minha grande referência de narrativa, tem o Jim Byrne também, que é outro artista que eu gosto muito, o Eduardo Risso com as composições. Então, são esses os desenhistas que eu tenho como referência de narrativa. O Luga Lopes, um abração para você, Luga. Boa noite para você também. Luga Lopes, o desenhista de João Pessoa, grande veterano. Conheço, quero agradecer a presença dele aqui nessa live. Neto comentando que praticamente eu agenciei ele quando cursava quadrinhos. Realmente não agenciei, mas pude compartilhar muita coisa do que eu sabia na época para o Neto e fiquei feliz que agora ele está com a carreira a todo vapor na IDW. Parabéns. Né? Fazendo um trabalho incrível, né? O Luiz Carlos, se há espaço para agenciamento de roteiristas? Cara, a forma que a gente tem para agenciar roteirista é através de projeto autoral, que é como todos os editores da Marvel e da DC ele falam, que eles não recebem teste de roteirista. Para o roteirista se destacar e, de repente, conseguir um trabalho para a Marvel e DC, principalmente os roteiristas estrangeiros, que é um pouco mais complicado, mas tem que fazer projeto, tem que conseguir uma parceria com um desenhista, criar um projeto, publicar esse projeto e chamar a atenção dos editores. Essa é a única forma, infelizmente, do roteirista conseguir trabalho para uma editora como Marvel ou DC Comics, tá? Então, aproveito, Geraldo, para falar que o Luiz está lançando agora, acabou de lançar o Lâmina Azulada com o Rafael Dantas, né, um álbum lindíssimo que eu tive a chance, a oportunidade de ver em primeira mão. Coisa fina, viu? Coisa fina, Lâmina Azulada. Luiz e Rafael Dantas vão conversar, de repente, a gente lança esse material aqui no Chile, né? Vamos conversar depois, hein? Olha, a pessoa que você não conhece, Daniel. Juliana, um abraço, Juliana. Né? Ela está ali na sala, tirando... Um abraço para você aí. Né? Um beijo, meu amor, te amo. Estou esperando a família inteira aqui em Santiago, viu? Mili May, estamos aqui, abração, um abraço também. O e-mail que eu falei para vocês da ArtsGo é subs@artsgo.cl. Então, para vocês que querem mandar amostras para a agência, para a ArtsGo, é só enviar para esse e-mail aqui, tá? O Neto perguntou se o Último Detetive vai sair em português. Cara, vai. Não sei quando, não sei como, não sei por onde, mas já estou tendo conversas e a possibilidade de sair em português é muito grande em um futuro bem breve, tá? Tem como adquirir online? Cara, não. Por enquanto não, porque a gente não disponibilizou a revista online. E tampouco se pode comprar a parte física de outro país. Infelizmente, a única venda online que tem é para quem mora aqui no Chile. Então, pelo site da Action Comics, é a única forma que tem para comprar o Último Detetive, mas infelizmente... Mas isso por causa da quarentena, Geraldo? Quando passar a quarentena, vai dar para vender para outros países? Cara, pelo site da Action Comics, não. A gente vai tentar conseguir colocar o Último Detetive para vender em outras plataformas, né? Talvez quando a gente conseguir o Último Detetive para publicar em outros mercados, aí sim a gente consiga deixar ele disponível na internet para vender. Aqui o meu irmão, Gustavo, um abraço.
Saudades aí de você, né? Também, forte abraço. Daniel vai voltar ao mercado norte-americano? Então, não sei. Agora, no momento, não, mas eu nunca, não fecho portas, não. Eu não fecho portas, não. Na verdade, esse é um pensamento que, de vez em quando, volta na minha cabeça e eu tenho uma simpatia muito grande por essa ideia, porque eu tive momentos muito bons no período que eu trabalhei com o mercado americano durante 7 anos, né? Foram 7 anos difíceis em termos de muito trabalho, mas de muitas realizações bacanas. Então, quem sabe? A Juliana aqui complementando. Não, já está convidado. Né? Agora está num apartamento maior, mais amplo, então pode até ficar hospedado aqui, não tem problema nenhum. Serão muito bem-vindos. O Luiz comentou aqui também, Geraldo tem muito gosto de publicar na América Latina. Cara, se eu puder ajudar, a ideia de estar aqui no Chile, não somente para levar material chileno para vocês brasileiros, para nós brasileiros conhecermos, mas também o contrário, trazer o grande material que a gente produz aí no Brasil para que os chilenos, não só os chilenos, mas os argentinos, bolivianos, peruanos, então toda a América Latina possa conhecer também. Então, será muito bem-vindo. Com essa, terminamos as perguntas que a gente tinha aqui. Maravilha, meu amigo. Assim como eu deixei registrado aí que você me prometeu o último detetive, né, para quando a quarentena acabar, quero deixar registrado aqui para o meu amigo Neto Dias, então, que se eu voltar a trabalhar para o mercado americano algum dia, eu gostaria de ser agenciado pelo meu amigo Geraldo Borges, porque eu tenho um sonho de voltar a trabalhar de alguma forma com esse cara extraordinário, né? Quem não conhecia o Geraldo ainda, enfim, que era alguém de outro planeta, né? Descobriu essa pessoa incrível que você é, Geraldo, nessa pouco mais de 1 hora aí de bate-papo, né? Eu tenho a honra de ter você junto comigo na minha biografia, né? Nós começamos juntos, isso para mim tem um valor inestimável. Nós conseguimos construir uma coisa que eu considero rara, que é uma amizade profunda de quem trabalhou tanto tempo junto e foi sócio, né? Normalmente, sociedades acabam com rompimentos de amizades, com coisas assim. Eu, você e JJ, isso nunca aconteceu, pelo contrário, a nossa amizade só se fortalece com o tempo, nosso respeito, nossa admiração mútua. Então, eu realmente lhe considero, você sabe disso, como um grande irmão meu, né? Uma pessoa que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história. E eu fico muito feliz de você ter topado esse meu convite de participar aqui do Estúdio de Portas Abertas. E você foi muito esclarecedor nas suas falas, né? Eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou, quero agradecer a todo mundo que chegou até o final aqui nesse Estúdio de Portas Abertas. Quero agradecer a toda a diretoria do Estúdio Daniel Brandão, a todas as pessoas que fazem o Estúdio Daniel Brandão funcionar e funcionar tão bem. Mas fica aqui o meu agradecimento público especial a você, Geraldo. Eu quero deixar um abraço à sua família toda, às suas 3 filhas, à sua esposa, que eu gosto muito da família inteira, eu gosto muito de você. Então, muitíssimo obrigado, meu camarada. Sinta-se abraçado, mesmo à distância. Cara, Daniel, como você mesmo mencionou, somos irmãos, de fato. Você e o Jota são pessoas que a gente pode passar anos sem se ver, mas quando a gente se encontra, que seja virtualmente ou presencialmente, é como se a gente nunca tivesse se afastado. Então, essa conexão eu realmente tenho com pouquíssimas pessoas e eu tenho muito orgulho de que você seja uma delas, porque é uma pessoa que eu tenho como referência não só profissional, mas pessoal também. Então, de Vitória, você também batalhou muito, não chegou a fazer quadrinhos de forma instantânea, como você perguntou no início, né? Foi muito difícil a sua trajetória, então tenho uma grande admiração pela sua carreira profissional e pessoal também. Então, obrigado pelo convite. Só fazer um complemento aqui, que algumas semanas atrás eu fiz uma palestra virtual para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a convite do secretário de Educação, Rocieli, que foi muito legal, foi uma palestra virtual
uma aula, entre aspas, que teve uma audiência que eu nunca tive na minha vida. Foram 150 mil pessoas que viram a live ao vivo. Então, nunca fiz uma aula, nem uma palestra. E aí, aqui, comentou a Emily, que estava na palestra comigo, é uma aluna do ensino do Sistema Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. E a Emily é uma desenhista muito talentosa, né? E que estava na palestra junto com a gente e mostrou os trabalhos dela. E tenho certeza que vocês depois vão compartilhar as redes sociais da Emily, sigam ela, que ela tem um trabalho muito bacana, né? Juliana, as melhores histórias em músicas autorais são do Grafite Studio, tudo bem? Não vamos entrar nesse Isso é para outra live, né? Isso é para outra live, né? A Luana e Davi Games, o Ivo, né? Passou muito rápido, realmente não dá para estender muito mais. Obrigado, que bom, mas que bom, né? Então, assim, só para lhe agradecer pelo convite, vou acompanhar as próximas lives que o Estúdio Daniel Brandão for fazer, inclusive, para as pessoas que me acompanham aqui, que não conhecem o Daniel, só vou compartilhar aqui. O Daniel tem uma escola em Fortaleza. Só compartilhar aqui, onde está o logo. Putz, cadê o logo que o pessoal vê aqui? Agora já é, não estou achando. Mas o Daniel tem um estúdio chamado Estúdio Daniel Brandão, uma escola maravilhosa em Fortaleza, no Ceará, que é uma escola não só na cidade seguramente ela é referência, mas também uma das escolas de referência no Brasil inteiro. Agora tem um curso online também, então você que está aí no Brasil, que quer fazer um curso à distância, ainda mais em tempos de pandemia, e quer aprender a desenhar e fazer quadrinhos, não tem uma pessoa melhor que eu poderia indicar. Aliás, quando as pessoas em Fortaleza me perguntam sobre escola de desenho, eu não fecho os olhos e indico o Daniel Brandão, não tem outra, entendeu? Então, muito obrigado. E é isso. É só dar uns recados aqui. Para você que quer conhecer um pouco mais da agência, artsgo.cl, então só entrar no site, lá tem os desenhos que a gente tem, como mandar para o portfólio, tem roteiro de amostra também lá para você baixar e fazer. Em breve, para quem quer treinar o seu espanhol e aprender a desenhar, a gente também vai lançar um curso online, mas aí todo em espanhol, do site da escola, quadrinos.com. Né? Então o site não está com nada ainda, está só com uma ilustração lá, mas no site você pode entrar, quadrinos.com, deixar o seu e-mail, e assim que a gente tiver algum curso disponível, aí você já pode acessar lá também. Né? Mas em português, o Daniel é a jogada. Maravilha, meu querido. Essa live vai ficar gravada, então, no nosso canal, no canal do Estúdio Daniel Brandão. Acredito que no seu também, ou do Artisgo, não sei exatamente onde você vai deixar gravado. E aí as pessoas podem assistir ou reassistir quantas vezes quiser. Vai gravar no mesmo link que está aqui. Maravilha, maravilha. Perfeito, então. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todo mundo. Desejar aí uma boa noite a todos e a todas, né? Quem puder, fique em casa, se cuide, né? Nós temos a certeza de que tudo isso vai passar, mas a gente precisa se cuidar e a gente precisa estar bem, saudável no final de tudo isso, para que aquilo que precisar ser reconstruído, a gente reconstrua, aquilo que precisar ser reinventado, a gente se reinvente, né? Então, é tempo de se cuidar, é tempo da gente ter bastante cuidado, de ficar em casa, lavar as mãos e seguir a vida fazendo arte, meu querido. Então, Geraldo, muito obrigado pelo seu trabalho, você é um cara extraordinário, uma boa noite, ficamos por aqui, então. Um abraço a todos vocês que ficaram até agora aqui, e a gente se vê muito em breve aí, tá? Um abraço, Daniel, tchau, tchau. Valeu, boa noite, tchau, tchau, cara.